Você é culpado ou está arrependido? Eu sou Raquel Correa, sou terapeuta neurolinguista há mais de 30 anos, atendo no Brasil e no exterior online, e eu estarei com vocês todas as semanas, trazendo temas de suma importância para o nosso crescimento pessoal. Vamos lá. Culpa. Eu me sinto culpado. O que isso quer dizer? Culpa quer dizer a paralisação de todas as suas oportunidades de crescimento. Isso é culpa. Arrependimento resulta no quanto nós sabemos fazer o bem e não fazemos. Antes de eu continuar, dê o seu like, cadastre-se no canal, ative o sininho para não perder as postagens semanais, onde aprenderemos juntos sobre muitos temas interessantes. Vamos lá. Por que a culpa é a paralisação das nossas oportunidades? Veja bem, a culpa, ela se torna uma paralisação porque ela é uma fixação doentia de comportamentos que eu tive no passado. Dar importância à culpa significa validar muito mais os fatos passados do que os fatos presentes. E por isso ela paralisa o nosso crescimento emocional, o nosso crescimento psicológico, o nosso grau de consciência e nos aprisiona dentro de uma sensação bastante desagradável que eu acredito que você conheça. Por exemplo, por quê? Porque eu nunca estou no momento presente. Eu sempre estou remoendo algo que eu deveria ter falado e não falei. Eu deveria ter permitido e não permiti. Eu deveria ter feito e não fiz. Então, se você ficar remoendo o que está sentindo, porque está sentindo e se culpando por sentir o que pensa, o que sente, isso é culpa. Agora deixa eu te explicar uma coisa bastante interessante sobre o nosso sistema neural. Veja só, eu estou aqui com você agora. Se eu de repente buscar uma lembrança na minha memória, eu não me divido entre o aqui e a minha lembrança na memória. Vamos supor que eu busque um fato no passado, na minha infância. Quando eu faço isso, eu estou lá, eu não estou aqui. O meu corpo está aqui, mas todo o meu sistema neural, a minha energia está condensada lá, naquele momento. Por exemplo, eu aos 4 anos de idade, eu já fazia o curso de piano. E a minha professora, ela tinha 2 filhos basicamente na mesma idade que eu. Como eu fazia no período da tarde, ela então à tarde ela dava um lanchezinho para os filhos, que era uma bolachinha, e aí ela dava uma bolacha para mim também. Eu tinha 4 aninhos, gente. Mas eu lembro daquele sabor daquela bolacha lá no passado, na minha infância. Vinha numa lata bonita, ó. Nós estamos falando de 60 anos atrás. Hoje isso é muito comum, mas naquela época não era tão comum. Então veja, eu fiquei fixada, eu fiquei com aquele gosto, aquele sabor, aquilo nunca eu esqueci. E eu lembro que na minha adolescência, na minha juventude, eu buscava uma bolacha que era uma rosquinha de leite que tinha aquele sabor. Tem muitas rosquinhas de leite hoje para comprarmos, mas nenhuma tem aquele sabor. É uma fixação. Eu voltar para lá e querer aquele sabor. Por que não é possível? Porque o meu paladar hoje já não é o mesmo. Então aquilo é só uma memória, ela não acrescenta absolutamente nada na minha vida. Eu mudei. Eu era uma criança com paladar X. Hoje eu sou uma mulher adulta. O meu paladar mudou. Eu conheci muitos outros sabores e eu acabei não esquecendo, mas abandonando essa fixação. Por quê? Porque não tem razão de ser. Então, a questão de quando nós queremos mudar, nós queremos
nos culpar de alguma coisa, nós precisamos entender que quando eu olho para trás, a alma consequentemente não realiza nada. Por quê? Porque eu não estou no presente. Eu só consigo realizar os meus sonhos, consigo realizar os meus desejos, consigo fazer planos, consigo me casar, ter uma família, se isso for, na verdade, o que eu quero vivenciar, eu só faço isso no presente. No passado, não tem como. Não tem como. Agora, veja só uma coisa. A culpa, ela tem um fundamento. Tudo que fazemos, na verdade, nos fundamentamos em alguma coisa, em algum projeto, em alguma crença, pode ser também. Nós nos fundamentamos na nossa história pessoal, tudo que nós aprendemos até então. Então, todos os nossos projetos têm um fundamento. Agora, todo fundamento e tudo que nós aprendemos na vida, tem o certo e o errado. Ou seja, não é que tem o certo e o errado. Eu posso acertar naquilo que eu vou fazer, ou eu posso errar também. Não porque eu acertei e aquilo é certo. Não, eu simplesmente acertei. É nesse sentido de certo. Eu acertei, tomei uma decisão assertiva. Mas eu posso, de repente, também tomar uma decisão e errar. E é por isso que através do exercício do hoje, eu aprendo e me realizo. Por quê? Veja só. Qual é o problema de errar? Já pensou nisso? Por que nós temos tanta dificuldade e nos sentimos tão culpados quando nós erramos? Eu lembro de um evento que aconteceu com a minha filha, tenho 3 filhos, e a minha filha, então, na época do primeiro ano escolar, saiu do prezinho, né? E foi para o primeiro ano escolar. Todo bimestre ela chegava com um diplominha, era uma espécie de um diploma que eles davam porque ela tinha tirado a nota 10 em tudo naquele bimestre. Então, para ela, aquilo representava muito, muito. E assim foi, primeiro bimestre, segundo e terceiro, e assim foi. E ela se acostumou e se esforçava, olha só, em tirar 10, porque ela queria ganhar aquele diplomazinho dela. Um certo dia, ela chegou em casa chorando. Falei, minha filha, o que aconteceu? Ai, mamãe, eu tirei nota baixa. Falei, como assim você tirou nota baixa? Quanto que você tirou? Eu tirei só 9,5. Olha a situação, 9,5. E ela estava se sentindo diminuída no seu grau de inteligência. Ela estava se sentindo mal, triste, porque ela só tinha tirado 9,5. Falei, mas filha, 9,5 é um excelente nota. Não, não é, porque eu não ganhei o meu diplominha. E aí eu me pus a explicar para ela que a nota não representava o grau de inteligência, o grau de saber, o grau do tanto que ela tinha aprendido. Era só uma nota. Foi difícil, mas com os anos ela entendeu aquilo ali, não fazia tanta questão do tal do diplominha. Agora, por que aquilo para ela se tornou tão importante? E foi um dado que me fez perceber uma característica dela. A culpa se alicerça no perfeccionismo. Então, o que acontece? A culpa, se alicerçando no perfeccionismo, nos ensina de que não seremos suficientemente bons se não fizermos tudo com perfeição. Gente, isso é muito nocivo. Sabe por quê? Porque perfeição é algo inatingível na vida. Perfeição é algo inatingível. A perfeição dentro do conceito que eu tenho, que eu acredito que seja perfeição. Porque no mundo tudo é perfeito. As necessidades são perfeitas porque precisamos aprender a partir de algo. A desigualdade é perfeita porque precisamos aprender a nos doar.
A violência, perfeito, por duas razões. Precisamos criar os nossos filhos com outro tipo de ensinamentos morais e precisamos também aprender a nos cuidar. Então tudo que existe no mundo está perfeito e para o nosso ensino é como é. Se eu talvez mudasse todas as dificuldades do mundo, seja violência, seja desigualdade, seja contenda, seja o que for, eu não teria aprendido tudo o que eu aprendi. O mundo não teria aprendido tudo o que aprendeu. A sociedade não teria desenvolvido e aprendido como e tudo o que aprendeu. Então veja, perfeição é algo inatingível. Veja só, vamos pensar assim, uma fruta. Eu me lembro de uma vez, a minha mãe, ela esteve na Espanha visitando parentes e um dia ela saiu, com o meu pai e foram numa feira. Quando ela chegava na feira, ela viu frutas assim perfeitas, ela viu frutas assim muito bonitas e ela acreditava que aquilo era extremamente saboroso. O que aconteceu? Ela viu um pêssego de extrema qualidade. E nesse pêssego ela foi tocar e o feirante disse, não pode colocar a mão. E ela então não pôs a mão, mas ela disse assim, mas da onde vem essa fruta? Da onde vem esse pêssego? Ele falou, de um país que dá muitas frutas bonitas, do Brasil. E ela, brasileira, imaginou, gente, eu nunca vi esse fruto no Brasil. Nos supermercados, nas feiras livres, eu nunca vi esse fruto. Por quê? Porque nós ficamos com uma espécie de fruto para o nosso consumo. Mas o que é importado, ou seja, o que é exportado, é de extrema qualidade. Agora, essa qualidade é perecível. Essa qualidade não é eterna. Essa qualidade não tem como você guardar, não tem como você, nem congelando você consegue fazer isso. Então veja só uma coisa, eu preciso ter em mente de que eu posso e devo aprimorar, desenvolver o meu grau de excelência, o melhor que eu posso em tudo que eu faço, porém isso nunca será perfeito, porque no mundo nada é perfeito no conceito que nós determinamos ser perfeitos, sem defeito nenhum. E tudo o que momentaneamente é perfeito, na verdade é perecível, como a questão da fruta que eu falei para vocês. Então veja, a todo momento nós fazemos o melhor que nós podemos fazer e agindo de acordo com o nosso senso de consciência, senso de realidade. Veja só uma coisa, a culpa, ela se resulta de quando deveríamos ter feito, porém não fizemos. Mas nós não fizemos, não porque nós não queríamos, e sim pela ignorância ou impotência daquela realidade daquele momento. Como na questão, eu procurei lá muito tempo aquela bolacha, aquele biscoito com aquele sabor, eu procurei muito tempo e não achei. Por que eu não achei? Porque eu mudei, o meu paladar era diferente. Então, mesmo aquele sabor, ele não era perfeito, ele era perecível, porque dependia do meu grau, o meu grau de realidade. A minha ignorância, na época, fixou um sabor que nunca mais eu achei. Eu guardei na memória, mas eu nunca mais achei. Por que eu não achei? Porque ele fazia parte de um momento, de um tempo que hoje é diferente. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês bem interessante. O meu avô, ele foi criado em fazendas de café, fazendas grandes.
E aí, para ele ir para a escola, ele tinha que passar, ele é um menino, talvez dos seus 10 anos de idade, e para ele ir para a escola, ele tinha que passar numa plantação cheia de carrapicho. O que acontecia? Os carrapichos fixavam na roupa, e o que acontecia? Grudavam tudo. Quando ele chegava na escola, ele estava todo desconfortável, perna, às vezes o braço espinhado. Por quê? Porque os carrapichos, ele realmente pinica e espinha, né? É uma espécie de espinheiro. Então, o que aconteceu? Ele começou a não gostar mais da escola. Então, ele ia para a escola, tinha que tirar carrapicho. Voltava da escola, tinha que tirar carrapicho. E ele chegava em casa, ele ficava muito bravo. Ele falou, não vou mais para a escola, reclamava dos carrapichos, né? Que isso daqui é muito difícil e tal. E ele murmurava e ficava bravo e brigava com a mãe e, enfim, não queria mais ir para a escola. Agora pense numa coisa. George Mestral era um caçador suíço e ele caçava do outro lado do oceano. Mas ele observou que quando ele caçava num local que existiam bardanas. E as bardanas também eram um tipo de plantação que grudava, né, na roupa, fixava na roupa, como o carrapicho, grudava tudo na roupa. E ele começou a ficar curioso a respeito daquelas bardanas. Então ele começou a observar e teve uma curiosidade de tirar uma ou duas ou algumas e descobrir por que aquelas bardanas grudavam na roupa. E eram difíceis às vezes de sair. Então o que aconteceu? Nessa de curiosidade, em 1948, George Mestral inventou o velcro. Olha só, ele inventou o velcro, aquilo que nós usamos até hoje, principalmente na área cirúrgica. Agora, veja uma coisa interessante. Bardana e carrapicho é a mesma plantação. As experiências do meu avô e as experiências de George Mestral foram exatamente as mesmas. Eles passaram com a mesma situação, na mesma proporção. Então, por que foi diferente o resultado? Um enriqueceu, criou o velcro, enriqueceu. Usamos o velcro até hoje. E o outro continuou como era. Simples e como era. Qual era a diferença? O grau de consciência. O grau de consciência de ambos era diferente. O grau de consciência não era inteligência, não era ter dinheiro, não era o fato de um morar no Brasil e o outro morar na Suíça, nada disso. Não era a capacidade, a inteligência, nada disso. Era apenas o grau de consciência. A curiosidade do descobrimento levou o George a inventar o velcro e enriqueceu-se a partir disso. E a murmuração do meu avô, a aspereza e o desconforto o manteve como era, na simplicidade da vida dele. Anos mais tarde, quando ele contava essa história para nós, ele dizia assim: os carrapichos me venceram. E aqui eu deixo uma pergunta para você. Qual é a culpa? Qual é o carrapicho grudado no seu peito que o transforma numa pessoa áspera, irritada, mal-humorada, incapacitada de olhar com outros olhos a sua própria realidade? Arrependimento. Arrependimento. Meu querido, o arrependimento é completamente diferente da culpa. O arrependimento é quando eu sei e posso fazer o meu melhor e não faço.
Eu posso pensar melhor do que eu penso a respeito das pessoas. Eu posso viver melhor do que eu vivo. Eu posso agir melhor. Eu posso ter um comportamento melhor. Eu posso ter atitudes melhores. Eu posso fazer muitas coisas que eu faço melhor, mas eu não faço. Eu sei o que eu posso e eu tenho condições e capacidade para fazer, mas eu não faço. E a justificativa de quem sente arrependimento é sempre a mesma. Ah, mas ele também fez. Ah, mas o outro também faz. Ah, mas fulano, beltrano faz. Ah, mas a sociedade... Ah, mas... Sou um ser único, completamente individual, mas eu vivo como se eu fosse um irmão siamês na sociedade, como se a sociedade fosse a prerrogativa para eu decidir tudo o que eu decido na minha vida. E assim eu não cresço e não me realizo. Há uma frase muito interessante que está no meu primeiro livro de 2002. Existem pessoas que vivem como vulcões, jogando lavas por todo lado. E depois estranham porque as flores não nascem à sua volta. Então, meus queridos, nem culpados e nem arrependidos. O processo de aprendizagem, ele tem 4, vamos pensar assim, 4 módulos, 4 níveis. 4 níveis. Eu conto com a minha incompetência inconsciente. Que nível é esse? Aquele nível básico do básico. Eu não sei e eu não sei que não sei. Existem pessoas que não sabem e não sabem que não sabem. E por elas não saberem que não sabem, elas não procuram aprendizado, elas não procuram crescer, elas não procuram adquirir o novo, ler, assistir palestras, estudar. São pessoas perigosas. Por quê? O não saber é um perigo para quem sente e para quem vive com quem sente. Não saber e não saber que não sabe e viver a vida como se soubesse se torna realmente um perigo na sociedade. Existe a incompetência consciente. É aquele que não sabe e ele sabe que ele não sabe, então ele procura aprender. Esse a gente consegue ensinar. O primeiro a gente não consegue nem ensinar, porque ele nem tem a curiosidade de aprender. Agora, o segundo, nós podemos ensiná-lo. A sociedade ensina, a vida ensina, a família ensina, as dificuldades ensinam, tudo ensina. Esse que é incompetência consciente, ele não sabe, só que ele sabe que ele não sabe. Esse é o ensinável. Agora, o terceiro é a competência consciente. É aquela pessoa que sabe o que sabe. Ela sabe que ela sabe. Então, esse tipo de pessoa, a gente precisa ligar a nossa vida para aprender junto com ela. É uma pessoa que sabe e sabe que sabe. Poxa, então se eu sou o nível 2, eu não sei e eu sei que eu não sei, deixa eu ficar perto das pessoas que sabem, porque eu posso aprender com ela. E o quarto nível é a competência inconsciente, é aquele que age por excelência. Então, nos níveis de aprendizados não existe a palavra perfeição, porque não importa o tanto que você sabe, sempre existe mais para aprender. Eu lembro que na minha criação com os 3 filhos, eu dizia para a primeira filha, né, a menina, falei, minha filha, mãe nunca foi mãe de uma filha, nunca fui mãe de uma criança de 7 anos, depois eu dizia, nunca fui mãe de adolescente. Então você me ajuda, eu vou aprender, eu tenho que aprender, eu preciso aprender. Aí vem o segundo filho, gente, era um menino, eu nunca fui mãe de um menino, eu nunca fui mãe de um menino adolescente. E veio o terceiro, eu nunca fui mãe de filho caçula.
Então, existe sempre um desafio para eu aprender, para eu crescer, para eu encontrar o meu caminho, sem precisar copiar o caminho do outro, porque isso não funciona. Nós já sabemos que não funciona. Agora, nem culpado e nem arrependido. A mudança depende de você. Toda e qualquer mudança que eu quero na minha vida depende unicamente de mim. Vamos juntos? Ative o sininho, cadastre-se no canal, dê o seu like, faça os seus comentários. Você pode inclusive sugerir temas ou de repente um problema, uma dificuldade que você está tendo e você não está encontrando uma resposta que te ajude. Coloque ali nos comentários e eu terei o maior prazer em respondê-lo. Vem comigo?